Antes de entrar na história, preciso que você me diga uma coisa. Você atenderia uma ligação vinda de um celular que ficou 11 anos desaparecido nas dunas? Comenta aí o que você faria e já se inscreve no canal, porque o que você vai ouvir agora é um dos casos mais estranhos que já aconteceram no litoral do Nordeste. Carla Menezes sempre dizia que as dunas de Galinhos tinham um silêncio diferente. Não era apenas o vento batendo na areia fina, nem o barulho distante das ondas. Era algo que ela não conseguia explicar. Um tipo de vazio que deixava a mente leve e, ao mesmo tempo, inquieta. Em 2013, quando decidiu viajar com duas amigas para descansar de uma fase difícil do trabalho, ninguém imaginava que aquele lugar seria o palco de um mistério que marcaria o Brasil por anos. A cidade estava tranquila naquele fim de tarde. O sol descia devagar atrás das dunas enormes, criando sombras longas que pareciam se mover conforme o vento mudava. As amigas queriam voltar para a pousada, mas Carla insistiu que daria apenas uma volta rápida. Ela gostava de caminhar sozinha quando queria organizar as ideias. Era um hábito antigo que a família conhecia bem. Só 10 minutinhos, disse. Elas concordaram, mas estranharam quando perceberam que o celular dela ficou no quarto carregando. Era incomum, porque Carla sempre levava o telefone. Mesmo assim, não insistiram. A última pessoa a vê-la foi um pescador que estava retornando do mar. Ele afirmou que Carla caminhava rumo a uma área pouco visitada, onde as dunas eram mais altas e a areia mais fofa. Disse também que ela parecia distraída, olhando para algo no horizonte. O pescador não deu muita importância, porque turistas costumavam explorar aquela parte, embora todos soubessem que, com o vento forte, era fácil perder a noção de distância. Quando escureceu e ela não voltou, as amigas começaram a se preocupar. Tentaram ligar para ela, mas o celular, que supostamente estava carregando, simplesmente não estava mais no quarto. Sumiu junto com ela. A pousada acionou a polícia e as buscas começaram ainda naquela madrugada. Cães farejadores, drones, equipes locais. Nada, nenhuma pegada, nenhum objeto, nenhum vestígio, como se ela tivesse sido apagada da areia. Os primeiros dias foram de tensão crescente. As autoridades locais acreditavam que Carla poderia ter se perdido e desmaiado por causa do calor ou de algum problema de saúde. Mas conforme as horas passaram sem qualquer sinal, a investigação tomou outro rumo. A família chegou, a imprensa apareceu e o caso rapidamente ganhou repercussão nacional. As dunas, tão belas e tranquilas, de repente se tornaram um cenário inquietante. Moradores começaram a relatar histórias antigas, pessoas que desapareciam, luzes que surgiam do nada, sons que vinham debaixo da areia durante a noite. Eram relatos que ninguém levava a sério até aquele momento. Só que, naquela semana específica, muitas pessoas afirmaram ter visto algo estranho sobre as dunas. Um tipo de clarão rápido, como se uma lanterna forte fosse acesa e apagada em seguida. Outros disseram ter ouvido gritos, mas o vento nas dunas pode enganar qualquer um. A polícia descartou esses relatos rapidamente, tratando-os como superstição local. Porém, o depoimento de um turista chamou a atenção. Ele disse que, no mesmo horário em que Carla sumiu, viu uma luz se movendo de forma irregular. Não era lanterna, não era farol, não era reflexo do sol. Já estava escuro. A descrição dele era detalhada, mas ninguém conseguiu confirmar com precisão o que poderia ser. Esse foi o primeiro elemento realmente estranho do caso. Mesmo com buscas intensas por dias, depois semanas, depois meses, nada de Carla, nada de corpo, nada de roupas, nada do telefone. Era como se o vento tivesse engolido tudo. Com o passar do tempo, o caso esfriou. A família, devastada, continuou pressionando por respostas, mas a investigação parecia ter chegado a um beco sem saída. Até que, anos depois, algo inesperado reapareceria, algo que mudaria completamente a direção de tudo.
Mas antes disso, um pescador encontraria a primeira pista concreta desde o desaparecimento. E o que ele viu na areia mudaria para sempre sua vida e a maneira como a polícia passou a enxergar o caso. O pescador chamava-se Renato, homem experiente, acostumado a ver de tudo naquele litoral. Em 2017, 4 anos após o desaparecimento, ele caminhava pela mesma área onde Carla foi vista pela última vez, quando a ponta de sua rede prendeu em algo enterrado. Ele imaginou que fosse lixo ou restos de embarcação, mas ao puxar, sentiu que era algo pequeno, leve demais para ser metal. A areia cedeu rápido e revelou uma pulseira fina, de alumínio escurecido pelo tempo. Ele não entendia muito de acessórios, mas reconheceu imediatamente o detalhe que chamava a atenção. Um pequeno pingente de mar, igual ao que aparecera em tantas reportagens sobre o caso. Era da Carla. Renato ficou paralisado por alguns segundos, observando o objeto na palma da mão. Ele conhecia bem aquela região e sabia que a areia estava sempre se movendo, redesenhando o solo. Ainda assim, encontrar algo tão pequeno anos depois soava improvável. Quando entregou a pulseira para a polícia, foi instruído a não comentar com ninguém. Ele estranhou, mas obedeceu, até porque não queria virar alvo da curiosidade dos jornalistas. Só que o que mais o deixou inquieto foi a reação dos policiais. Eles pareciam tensos, como se aquilo não devesse ter sido encontrado. A família foi informada, mas a notícia não foi divulgada oficialmente. O motivo apresentado foi evitar especulações, mas aquilo levantou suspeitas. Por que esconder um detalhe tão importante? A família insistiu para que o caso fosse reaberto, mas a polícia alegou falta de elementos novos. E assim a pulseira de Carla, o único objeto recuperado em anos, acabou esquecida em uma gaveta de evidências, sem resposta, sem explicação, sem análise pública. Enquanto isso, moradores começaram a notar algo estranho nas redondezas. Alguns disseram que à noite viram vultos se movendo próximo às dunas, como pessoas caminhando, mas desaparecendo quando se tentava chegar perto. Outros contaram que ouviram passos correndo, seguidos de silêncio absoluto. Nada disso foi levado a sério oficialmente, mas na cidade o caso voltou a ser assunto. Era como se o sumiço de Carla tivesse acordado de novo algum tipo de inquietação. O mistério ganhou um novo capítulo meses depois, quando um carro foi encontrado parcialmente coberto pela areia, a poucos quilômetros do local onde a pulseira surgiu. Era um modelo antigo, sem placa, aparentemente abandonado havia anos. Por dentro, tudo estava corroído pelo sal e pela maresia, mas um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Uma marca funda na parte interna do porta-malas, como se algo ou alguém tivesse pressionado a lataria por dentro. A marca não correspondia ao formato de qualquer objeto comum. A polícia tentou explicar como desgaste natural, mas peritos informais que estiveram no local disseram que não era desgaste, era impacto, um impacto único, forte o suficiente para entortar o metal. Ninguém soube explicar quem poderia ter colocado o carro ali quando isso aconteceu ou por que ninguém o encontrara antes. O vento das dunas cobre tudo rapidamente, mas não tão rápido, a ponto de esconder um carro inteiro por anos sem que ninguém percebesse. A família de Carla, cada vez mais desconfiada, tentou contratar investigadores particulares. Alguns aceitaram, mas desistiram poucos dias depois, alegando falta de pistas reais. Outros simplesmente sumiram sem dar satisfação. Era como se o caso tivesse uma aura que afastava qualquer tentativa de solução. Mas tudo isso seria apenas o início do que estava por vir. Em 2019, uma equipe de geólogos estudando mudanças nas dunas relatou ter encontrado uma cavidade subterrânea formada por erosão. A entrada era pequena, mas interna e profunda, como um túnel. A notícia nunca foi divulgada ao público. O relatório entregue à prefeitura falava apenas de anomalias estruturais na areia. Porém,
Um dos auxiliares que participou da inspeção contou em off que viu dentro da cavidade algo que parecia marca de mão na areia compactada. Ele disse que não poderia afirmar se era humana, mas também não parecia natural. Dias depois, a cavidade desapareceu com o avanço das dunas. Nada pôde ser analisado. A cada pequeno detalhe que surgia, ficava claro que o caso de Carla estava longe de ser um simples desaparecimento. Era como se tudo ao redor escondesse algo maior, mais profundo, mais inquietante, mas nenhuma pista seria tão perturbadora quanto a que viria a seguir. 11 anos após o sumiço, quando o silêncio absoluto finalmente seria quebrado por um som que ninguém esperava ouvir de novo. O toque do celular de Carla. O telefone tocou às 2h17 da madrugada. A família inteira acordou assustada, porque o número que aparecia na tela era impossível. O celular de Carla, o mesmo que desaparecera com ela em 2013, o mesmo que nunca mais deu sinal, o mesmo que a polícia dizia estar provavelmente destruído pela areia e pelo tempo. Durante 11 anos, o número permaneceu inativo, e agora ele estava ali, chamando, insistindo, como se alguém do outro lado estivesse com pressa. O pai de Carla atendeu. Não ouviu voz humana, não ouviu respiração, não ouviu nenhuma tentativa de fala. O que ele ouviu foi pior. Um vento forte, constante, e algo ao fundo arrastando na areia. Como se fosse um objeto pesado sendo puxado lentamente. Não era ruído de interferência, era real. O barulho durou cerca de 12 segundos antes da ligação cair abruptamente, como se tivesse sido interrompida à força. A família ligou de volta, chamada indisponível. Tentaram novamente, e novamente. Nada. O número simplesmente voltou a desaparecer. Eles entraram em contato com a polícia imediatamente. A ligação foi rastreada e o resultado deixou todos em choque. A origem do sinal era exatamente o mesmo ponto onde Carla foi vista pela última vez, no coração das dunas de Galinhos. O local era isolado, sem luz, sem casas, sem tráfego. Não havia ninguém que pudesse estar ali a essa hora. Pelo menos ninguém que tivesse razões normais para estar. A equipe de investigação foi enviada ainda naquela madrugada, levando drones, lanternas de longo alcance e rastreadores de calor. Chegaram ao local pouco antes das 4h, quando a maré estava mais baixa e o vento soprava frio. O cenário parecia exatamente o mesmo de anos atrás, como se o tempo ali tivesse parado. Mas havia um detalhe novo e inquietante: marcas na superfície da areia, recentes, bem definidas, seguindo uma linha irregular. Seguiam cerca de 50 metros em direção a uma duna maior, como trilhas deixadas poucas horas antes. As marcas pareciam pegadas, mas não eram duas. Eram apenas uma sequência, como se alguém estivesse sendo puxado ou tentasse caminhar arrastando um dos pés. Ou pior, como se deslocasse o corpo sem equilíbrio, deixando sulcos fundos e irregulares. A equipe seguiu a trilha até chegar ao lado de uma grande duna com um declive acentuado. Ali, a areia estava revolvida, como se alguém tivesse cavado e depois tentado cobrir rapidamente. Os drones registraram variações térmicas leves no subsolo, mas nada conclusivo. Os policiais decidiram cavar. A areia cedia fácil, como se algo ali tivesse sido movido recentemente. Mas, depois de quase 1 hora de escavação, não encontraram nada sólido. Apenas mais areia, camadas e camadas, como se aquilo estivesse o tempo todo se movendo por baixo, fechando o que era aberto, engolindo tudo com rapidez. Foi então que, enquanto recolhiam os equipamentos, um dos agentes encontrou algo que ninguém esperava e que mudou completamente o clima da equipe. Perto do início das trilhas, praticamente invisível no chão, havia um objeto pequeno, quase totalmente coberto, um pedaço de plástico rígido com uma borda metálica. Quando limparam a areia, todos reconheceram imediatamente o que era. A tampa traseira de um celular antigo, exatamente o modelo que Carla usava. A peça não estava corroída.
Não parecia ter passado 11 anos exposta ao sal e ao vento. Pelo contrário, parecia ter sido removida há pouco tempo, como se alguém tivesse aberto o aparelho recentemente. Isso levantou uma pergunta que ninguém soube responder. Como aquele telefone poderia estar ativo depois de tantos anos? Bateria não dura tanto tempo, mesmo que fosse guardada intacta. E o sinal? Como um aparelho desaparecido poderia simplesmente religar, fazer uma ligação e depois sumir de novo sem deixar trilha eletrônica? A polícia levou o objeto para análise, mas a história não parou ali. No dia seguinte, moradores relataram ter ouvido barulhos incomuns durante a madrugada. Passos correndo, como se alguém estivesse fugindo das dunas. Um pescador afirmou ter visto uma sombra descendo a duna às pressas, mas não conseguiu identificar se era uma pessoa ou um animal. O único detalhe que chamou a atenção foi que a sombra parecia irregular, como se não tivesse uma postura normal. Enquanto isso, os peritos tentavam compreender o que acontecera durante a ligação. O áudio captado pelo pai de Carla foi analisado e, dentro do vento, surgiram detalhes que só eram percebidos ao ampliar o som. Ecos fracos, repetitivos, como se alguém respirasse com dificuldade, e o arrastar que parecia vir de algo muito próximo ao telefone. Mas o que ninguém sabia ainda, nem os peritos, nem a família, nem a polícia, era que aquele áudio continha um segundo registro, escondido, captado automaticamente minutos antes da ligação. Uma gravação que só seria descoberta dias depois, quando o telefone, de onde quer que estivesse, acionasse mais uma vez uma função que não deveria mais existir. A descoberta da gravação oculta mudou completamente o clima da investigação. O perito responsável percebeu que o arquivo tinha sido acionado automaticamente pelo próprio aparelho, como se alguém tivesse tentado usar o celular antes da chamada. O áudio era curto, pouco mais de 40 segundos, mas suficiente para criar mais perguntas do que respostas. Nele, era possível ouvir passos rápidos, rasos, abafados pela areia. A respiração era fraca, instável, como se a pessoa estivesse ferida ou exausta. E nos segundos finais, um barulho seco, seguido de silêncio absoluto. O perito não conseguia afirmar se a gravação fora feita por Carla ou por outra pessoa. Esse detalhe se tornaria ainda mais perturbador quando o celular voltasse a dar sinal. A polícia decidiu realizar uma nova varredura completa nas dunas. Equipamentos de calor, drones, detectores de metal, tudo o que pudesse ajudar. Enquanto isso, boatos se espalharam pela cidade. Alguns moradores diziam que algo estava se movendo à noite, como uma figura cambaleante, subindo e descendo as dunas em silêncio. Outros relatavam ter ouvido chamamentos longos, quase como sussurros, carregados pelo vento. Os policiais tentaram ignorar essas histórias, mas não conseguiram negar que havia algo estranho ali, algo que não se encaixava em explicação alguma. A nova busca começou ao amanhecer. A equipe seguiu a rota das trilhas encontradas na noite da ligação. A areia já havia apagado parte das marcas, mas ainda era possível ver trechos mais fundos, indicando passagem recente. Foi quando um dos drones detectou uma pequena depressão entre duas dunas maiores, algo que não estava presente nas imagens aéreas do dia anterior. A equipe se aproximou devagar, percebendo que a areia estava menos compacta ali, como se tivesse sido revirada com pressa. Um dos agentes entrou primeiro, com cuidado para não provocar desmoronamento. A depressão era estreita, mas descia alguns metros, formando uma pequena abertura escurecida. A sensação era de que aquilo não era natural. Parecia uma espécie de toca improvisada ou um buraco aberto à força. Os agentes decidiram ampliar a entrada, usando pás e ferramentas leves. À medida que removiam a areia, perceberam que o buraco tinha mais profundidade do que parecia. O túnel descia em curva, ocultando o que havia adiante. Ao aproximarem uma lanterna, viram marcas nas paredes arenosas, arranhões horizontais, paralelos, como se alguém tivesse tentado se apoiar para subir ou descer.
Eram marcas grandes demais para serem de animais pequenos, mas irregulares demais para serem humanas. Nada fazia sentido naquela estrutura improvisada. Havia também pequenos objetos enterrados parcialmente, embalagens antigas, pedaços de tecido, lascas de plástico, tudo misturado pela areia, como se estivesse ali havia muito tempo, mas ao mesmo tempo recém-remexido. Mais adiante, encontraram algo que fez todos pararem. Um fio metálico fino, deformado e com o revestimento rompido. Era a parte interna de um aparelho eletrônico, e o perito que acompanhava a operação confirmou. Era compatível com o modelo do celular de Carla. Isso significava que o aparelho realmente estivera ali recentemente, e se estivera ali, alguém também esteve. Continuaram explorando a cavidade até que o túnel terminasse abruptamente em uma parede de areia compactada. Porém, no chão, próximo da curva final, havia uma marca muito nítida, uma impressão alongada, profunda, como se algo pesado tivesse permanecido naquele ponto por algum tempo. O formato não correspondia a uma pessoa ajoelhada, nem deitada, nem sentada. Era uma forma irregular, difícil de identificar, mas todos sentiram que não era natural. Antes que pudessem aprofundar mais a investigação, os drones alertaram para uma nova anomalia térmica, cerca de 300 metros dali. A equipe correu para o local e encontrou um pequeno objeto enterrado superficialmente, quase sendo levado pelo vento. Quando retiraram a areia, revelaram um segundo celular. Um modelo simples, antigo, sem chip e sem bateria. Aparentemente inútil. Mas, ao examinarem a estrutura interna, o perito notou algo perturbador. Marcas recentes de abertura, como se alguém tivesse mexido no aparelho poucos dias antes. Não havia como saber quem, nem por quê. A equipe decidiu encerrar a busca naquele ponto e retornar ao posto da polícia para analisar o novo material. Mas, ao se afastarem, perceberam que o vento sobre a areia criara um som estranho, quase como um lamento longo, repetitivo, acompanhando os passos da equipe. Eles tentaram ignorar, mas a sensação de que algo estava observando permaneceu até que deixaram a área. Quando a análise começou, o perito descobriu algo inesperado no segundo aparelho encontrado. O circuito interno estava parcialmente queimado, mas havia um registro de ativação recente, indicando que, de alguma maneira, apesar de não possuir bateria, o celular tinha sido ligado dias antes. Isso seria impossível em condições normais. E foi exatamente nesse momento, enquanto tentavam entender como aquilo poderia ter acontecido, que o telefone do pai de Carla tocou de novo. O telefone tocou às 19h14. Nada parecia diferente, exceto pelo fato de que, dessa vez, a chamada durou mais. O pai de Carla atendeu imediatamente, mas não disse nada. Ele apenas ouviu. Do outro lado, o mesmo vento forte, o mesmo arrastar profundo, a mesma sensação de que algo se movia muito perto do aparelho. Só que agora havia um som novo, algo repetitivo, ritmado, como se alguém estivesse tentando falar, mas a voz estivesse presa, distante, abafada por camadas de areia. A polícia monitorava tudo em tempo real. Em segundos, os técnicos rastrearam a origem da chamada. Novamente, o mesmo ponto da duna, mas com uma diferença crucial. O sinal não estava estático. Ele se movia. Lentamente, como se o aparelho estivesse sendo carregado ou arrastado por algo vivo. Os investigadores se entreolharam em silêncio. Era impossível, mas o ponto no mapa continuava se deslocando, traçando um caminho irregular, contornando dunas, desviando para áreas onde ninguém deveria estar. As equipes foram imediatamente enviadas ao local. Quando chegaram, já era noite. O vento frio tornava tudo mais estranho. A lua iluminava a superfície das dunas, criando sombras longas que mudavam de forma a cada rajada. O sinal estava fraco, mas ainda ativo, indicando que o celular estava a cerca de 200 metros da equipe, numa área de areia instável.
Os policiais avançaram devagar, iluminando cada canto. Nada, apenas areia, vento e silêncio. O perito que carregava o rastreador pediu que todos parassem. O sinal, antes em movimento, havia parado completamente. Eles se aproximaram do ponto indicado. A areia parecia recém-revirada. Havia pequenas depressões, como se algo tivesse sido enterrado ali há poucos minutos. Um dos agentes começou a cavar com as mãos. A areia era mais pesada do que deveria, compactada demais. Ele cavou, até que seus dedos tocaram algo duro. Era o celular de Carla, ainda quente, ainda ativo, ainda com a chamada em andamento. O agente levantou o aparelho devagar. A luz da tela piscava. O telefone estava rachado, arranhado, mas funcionando. O que era impossível. A bateria não poderia durar 11 anos. A placa não resistiria ao sal das dunas. E mesmo que tivesse resistido, como aquele aparelho poderia estar ligado e transmitindo sinal? Antes que pudessem examinar, o som vindo do celular mudou. De repente, deixou de ser vento, deixou de ser arrastar, e passou a ser algo que congelou todos os presentes. Uma respiração nítida, curta, apressada, humana, mas irregular, como se viesse de alguém que não respirava daquele jeito há muito tempo. O pai de Carla, ainda conectado à chamada, ouviu tudo pelo viva-voz, e no final ouviu algo que fez suas pernas cederem. Pai. A voz era fraca, lenta, afogada, mas era dela, ou pelo menos era exatamente igual. A ligação caiu no mesmo instante. O perito, tremendo, segurou o aparelho e tentou reiniciar. Mas assim que tocou no botão, o telefone apagou completamente. Não voltou mais, não acendeu, não deu sinal. Era como se tivesse acabado ali, no instante exato em que a voz foi ouvida. De volta ao laboratório, tentaram religar o aparelho. Tentaram substituir a bateria, tentaram recuperar dados, nada. O celular estava completamente morto, por dentro e por fora, como se nunca tivesse funcionado 1 minuto sequer na última década. E ainda assim, as gravações estavam lá. A análise completa revelaria algo que ninguém esperava. Nos últimos 14 dias, o aparelho havia se conectado diversas vezes a uma rede desconhecida, sem nome, sem identificação. A localização de cada conexão, sempre o mesmo lugar nas dunas, sempre o mesmo trajeto irregular, sempre o mesmo ponto final, onde o telefone foi encontrado. Os investigadores tentaram explicar racionalmente, mas não havia explicação, não havia lógica, não havia tecnologia capaz de reproduzir aquilo. Restava apenas a pergunta que nunca foi respondida. Se aquela voz era de Carla, como alguém que desapareceu há 11 anos poderia estar segurando o próprio celular? As dunas de Galinhos continuam lá. O vento continua soprando. E às vezes turistas dizem ouvir sons estranhos à noite, como passos na areia, como respirações curtas, como alguém chamando baixo demais para entender, alto o suficiente para jamais ser esquecido.